Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos, quero saudar a todos com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Gratos ao nosso bom Deus, que tem sido nosso sustento, tem sido nosso alento, nosso refúgio, e em tudo podemos reconhecer que a boa mão do Senhor tem nos acompanhado. Mais uma vez, podemos ter a oportunidade de levar o nosso coração, o nosso pensamento na palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem reservado a nós. E nesses tempos em que estamos passando, nada melhor do que ter o consolo, a direção, a orientação que provém de Deus ao nosso coração. E a palavra do Senhor é fundamental para nos fortalecer, para nos encorajar e para nos sustentar nesta hora. Quero ter a certeza de que o Senhor tem estado contigo, com sua família, e tem te abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Hoje, a minha reflexão, ela se volta pensando nas realidades do nosso país. O que consiste como necessidade mais urgente para o nosso Brasil? E eu quero usar o texto de Isaías capítulo 1, e no decorrer da nossa reflexão eu vou estar me apropriando do ensino que Isaías nos propõe através da sua palavra. Nós sabemos que é grande e profunda a decepção que praticamente todos nós temos com os políticos, e é crônica a nossa situação, especialmente quando nós pensamos na Câmara dos Deputados, no Senado, no Supremo Tribunal Federal. Uma onda de descrédito com os políticos tem varrido a nossa nação. Nós somos herdeiros de uma cultura extrativista. Nossos colonizadores vieram para o Brasil com a intenção de tirar proveito. Vieram para arrancar tudo o que podiam do nosso país. Muito bem, já nos alertou Rui Barbosa para o perigo das ratazanas que mordiam sem piedade o erário público, perdendo a capacidade de se envergonhar com isso. A maioria dos políticos se capitulam a um esquema de corrupção, de vantagens fáceis, de fisiologismo, nepotismo, enriquecimento ilícito, drenando os recursos, as riquezas da nação, assaltando os cofres públicos e deixando um rombo criminoso nas verbas destinadas a atender às necessidades sociais. As campanhas milionárias já acenam e pavimentam o caminho da corrupção. E o resultado disso, da má administração, dessa ganância insaciável pelo poder, e é que nós hoje somos a 8ª economia do mundo, mas temos, por outro lado, um povo pobre, com mais de 50 milhões vivendo na linha de pobreza extrema. E diante dessa realidade desesperadora que vive o nosso país, a mensagem de Isaías, ela se torna extremamente relevante e também muito urgente na sua aplicação no nosso contexto. O que podemos então aprender e como devemos encarar este momento em que atravessa o nosso país? E eu gostaria, antes de entrar diretamente no texto, de fazer algumas observações preliminares. Há no texto aqui, queridos, em Isaías 1, pelo menos 3 observações importantes a destacar. E essas não podem, de maneira nenhuma, passar desapercebidas. A primeira necessidade que nós temos hoje é a necessidade do discernimento espiritual.
nós carecemos hoje, mais do que nunca, de uma visão, de um entendimento espiritual dos fatos. Olha como Isaías começa no capítulo 1, verso 1, o que ele diz: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías, ele nos informa que a mensagem do seu livro é fruto de uma visão profética. Não é que o profeta tivesse entrado em transe e imediatamente começado a psicografar a mensagem celestial. No capítulo 2, nós somos informados, no verso 1 também, a respeito desta visão. Diz: palavra que em visão veio a Isaías. Isaías, na verdade, meus queridos, ele está falando de uma percepção espiritual. Ele está falando de discernimento que ele teve daquele período histórico de Israel. Um período que durou aproximadamente 80 anos. Ele está falando da visão dos fatos que Deus lhe deu por meio do Espírito. Trata-se, portanto, de um discernimento espiritual, de uma leitura espiritual, de uma visão espiritual da história daquele povo. E a lição é que, para toda a situação que nós vivemos, se nós, de fato, buscarmos o Senhor, poderemos receber dele a visão correta dos fatos, o discernimento espiritual de que precisamos para prosseguir. Graças a Deus que não estamos entregues às nossas próprias conjecturas, às nossas próprias especulações, aos nossos próprios pensamentos. Sempre podemos contar com discernimento espiritual, inclusive para os fatos que estão acontecendo em nosso país. No entanto, queridos, parece que nós estamos vivendo como nos dias do sacerdote Eli, dos quais ele diz o seguinte em 1 Samuel, capítulo 3, o verso 1. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram mais frequentes. A nossa principal crise hoje é a falta de discernimento espiritual. O que impera são pessoas que pensam e agem pela sua própria imaginação, segundo a sua particular iluminação, segundo as suas ideologias, as suas preferências pessoais, os seus gostos. Afinal, nós somos crias do iluminismo. O problema com isso é que o raciocínio humano, sem o discernimento espiritual, ele é devastador. Nós precisamos de discernimento espiritual, nós precisamos da visão de Deus, queridos, para entendermos aquilo que está acontecendo em nossa nação. A segunda percepção que nós precisamos ter é sobre a realidade de um povo espiritual. Outro fato relevante e muito importante, sem dúvidas, amados, é que no meio de toda aquela crise nacional, Deus ele tinha preservado para si um povo espiritual, um remanescente fiel. Isaías 1, o verso 8 e o verso 9 vai nos dizer: só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O povo de Deus, a Igreja de Cristo, é a única esperança para uma nação que está em crise. Essa gente preservada pelo Senhor é o sal da terra e luz no mundo. Ela preserva o caráter e aponta o caminho. E nós precisamos nos conscientizar disso. Nós precisamos entender esta verdade. Nós, igreja, somos a esperança de Deus para o mundo. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos vitrines da graça de Deus para o mundo.
Nenhuma outra instituição é mais importante do que a Igreja de Deus. Por isso você precisa amá-la, você precisa preservá-la, você precisa se alistar à Igreja do Senhor. A Igreja invisível, o remanescente de Deus, espalhado pelas igrejas locais em todo o mundo, é a única esperança para o Brasil e para as nações. Deus tem um povo que é seu, e Ele trabalha por meio desse povo, Ele age por meio desse povo, Ele revela os princípios, o valor por meio desse povo. Então, a realidade de um povo espiritual. O terceiro aspecto a entendermos, além da percepção espiritual do tempo, além do povo espiritual, nós temos a indispensabilidade do engajamento espiritual. Se a igreja, com discernimento espiritual e com consciência de que é um povo espiritual, preservado por Deus para exalar a graça e a glória do Senhor, não se engajar com armas espirituais, o Brasil e nenhum outro país algum vai ter esperança. Olha o que diz o verso 16 e 17 de Isaías capítulo 1. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendem a casa da viúva. Nós temos aqui, nesses versículos, 9 imperativos. E eles estão divididos em grupo de 3, porque eles falam de 3 dimensões da nossa vida. Ensina que o nosso engajamento espiritual se apoia num tripé. O primeiro engajamento que nós temos aqui retratado e que nós nos apoiamos como filhos de Deus, como igreja do Senhor, é o engajamento espiritual. E esse engajamento espiritual, ele diz respeito às coisas de Deus ao nosso coração, a nossa salvação, a nossa santificação. Ele diz: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. O Senhor, Ele quer de nós um coração limpo, um coração purificado, um coração que é totalmente lavado pelo precioso sangue de Jesus. Depois precisamos ter um engajamento pessoal, diz respeito a uma nova atitude. Ele diz: parem de fazer o mal, o verso 16 e 17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Em outras palavras, ele está dizendo: abandonem a velha maneira de pensar, adotem uma nova postura, como seu estilo de vida, abrace uma nova cartilha para o seu pensamento. Depois vem o engajamento social. Diz respeito, então, à nossa postura diante da sociedade. Ele diz no verso 17: acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Nós vivemos não para ser servidos, mas para servir e em amor dar a nossa vida pelo outro. O engajamento espiritual do povo do Senhor é a única saída. Então, por que nós somos desafiados a olhar para cima? Qual é a razão de nós sermos convocados a pensarmos nas coisas do alto? Por que o nosso Pai Celestial nos convida e nos convoca como nação, como povo brasileiro, a voltar urgentemente para Deus? E há pelo menos 2 razões. A primeira delas é, queridos, porque o nosso país, ele está doente. Olha o verso 5 e 6 do capítulo 1 de Isaías. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite.
Amados, a cabeça, ela representa a razão e as decisões. Já o coração é o órgão do amor e das emoções. O que Isaías está dizendo é que esse povo estava com as suas faculdades intelectuais e também as suas faculdades emocionais corrompidas. Eles não tinham mais a mente de Deus. Eles não pensavam mais com o seu coração nas coisas do Senhor. Eles estavam distante, longe da presença de Deus. Tinham colocado os seus pensamentos nos seus desejos, nas suas vontades, naquilo que realmente eles pensavam no seu íntimo, no seu coração. Não pensavam mais como deveriam agir, nem como deveriam se comportar. Eles tinham abandonado as Escrituras. Eles não tinham mais o coração de Deus, não amavam mais o Senhor, nem se emocionavam com o Senhor e com as realidades espirituais, não procuravam mais andar no seu caminho. O povo estava doente da cabeça aos pés, machucados pela espada da guerra, machucados com os vergões causados pelos açoites impetuosos e impiedosos. O corpo todo estava ferido e sem tratamento. Tal estado revela bem como estava a alma do povo de Judá e também o estado que se encontra a alma do nosso povo brasileiro. O povo está doente. As cabeças pensantes do nosso país estão doentes. A mente dominada pelo egoísmo, pela politicagem, por interesses particulares, por vaidades, pela luta do poder, corrupção, imoralidade. Não existe ética, não tem moral. Estão doentes. A segunda razão de como se encontra o nosso estado é que o nosso país está devastado. Olha o que diz o verso 7. A terra de vocês está devastada. As suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Gente que era explorada por os mais fortes, propriedades destruídas, fonte de renda saqueada, tudo que havia sido conquistado com trabalho e suor era papado pelo leão da maldade. Irmãos queridos, amados, qualquer semelhança a isso não é mera coincidência. Apesar de alguns avanços, o povo brasileiro continua sendo devastado. Não precisamos gastar tempo para descrever a nossa crise, sob o risco de nós nos tornarmos partidários. Por que doentes e devastados? Poderíamos falar de todas as razões políticas e sociais. Todas elas, no entanto, são apenas reflexo de um problema ainda muito mais profundo, mas que não é discutido por políticos e nem por sociólogos. Olha o que esse vírus hoje escancarou diante dos nossos olhos. Olha a precariedade da saúde. Nós não temos saneamento, nós não temos planejamento urbano. O dinheiro gasto e investido em grandes elefantes brancos. O que é que eles ajudam agora? Isaías, naquele tempo, portanto, com discernimento espiritual, ele nos ensina a ver a verdadeira razão para tanta doença e para tanta devastação, tanto naquela época como também nos dias atuais. Ele diz que naquele tempo, como nesse tempo, as pessoas se esqueceram de Deus. Olha o que ele diz no verso 2 e 3 do capítulo 1. Ouçam, ó céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. A expressão da mais alta ingratidão. Deus cuidou, Deus abençoou, Deus supriu e o povo se tornou ingrato. Diz ali, o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Isaías está dizendo que o povo, ele atingiu a mais absoluta
irracionalidade. Inclusive, o jumento conhece a manjedoura. O boi, ele reconhece o seu dono. Mas o homem não reconhece Deus como absoluto e Senhor do seu coração. Se tornou irracional. Depois ele diz que eles se corromperam contra Deus. Olha o que diz o verso 4. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram, debocharam recentemente, queridos, de Jesus, por ocasião do carnaval, praticaram orgias e imoralidades em nome da cultura. Há pouco tempo atrás foram às praças em absoluta nudez, praticando atos obscenos diante de crianças, de pessoas inocentes, mostrando vulgaridade, mostrando práticas deturpantes aos olhos humanos. Corromperam-se diante de Deus. E para uma lista detalhada de pecados daquela época, é só olhar Isaías capítulo 5, onde o profeta, de forma muito direta, ele destaca o materialismo, o entorpecimento, a indiferença espiritual, a perversão moral, a arrogância do coração, a perversão da liderança. O que importa, queridos, ressaltar aqui no capítulo 1 de Isaías é que todos os ideais de Deus para os escolhidos de Deus foram perdidos. A nação caiu em pecado, ou seja, erraram o alvo, erraram a santidade, erraram o caráter de Deus. Se tornou um povo carregado de iniquidade, corromperam-se, mancharam a sua conduta, a sua índole, os seus comportamentos, se tornaram raça de malfeitores, praticaram o mal, abandonaram a justiça, filhos dados à corrupção, agiram de forma corrompida, se estragaram na sua vida, na sua ética, nas suas atitudes. Esqueceram-se de Deus, corromperam-se diante de Deus e perverteram o culto ao Senhor. Ele chegou a dizer no verso 11, para que me oferecem tantos sacrifícios? Ou seja, culto sem vida, culto sem espírito, culto sem verdade. Ele diz no verso 12, quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés nos meus átrios? Não havia sinceridade, não havia um coração prostrado diante do Senhor, um culto sem caráter. O verso 13 diz, parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Deus se desagradava completamente porque não havia vida no altar do Senhor. Não havia caráter. Faltava a realidade espiritual no coração. A sociedade sem se lembrar de Deus e a igreja sem novidade de vida, elas são capazes de fazer adoecer e de devastar qualquer nação. A começar da igreja, todos precisam urgentemente voltar o seu olhar para Deus. Esta é a grande necessidade. Mas como? Isaías ensina como o Brasil, como a igreja do Senhor deve olhar para Deus. E ele ressalta 3 coisas importantes. Primeiro, é preciso haver da nossa parte o compromisso. Observe os verbos no verso 16 e 17, todos eles denotam compromisso. O verso 16 diz, lavem-se, aprendem a fazer o bem, o verso 17.
Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendem a causa da viúva. Compromisso com o Pai, com uma nova postura diante dele, como também uma nova postura diante do próximo, mas também com contrição. O compromisso, queridos, ele é fruto da contrição. O verso 16 diz: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Contrição, quando nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos, nós começamos a assumir um compromisso, mas também comunhão. O compromisso, ele é fruto da contrição, e o que manterá os dois será a nossa doce comunhão com Jesus Cristo. O verso 18, capítulo 1, diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Olha o convite de Deus, vamos andar juntos, vamos pensar da mesma maneira, do mesmo jeito. Queridos, comunhão produz contrição, contrição produz compromisso. O Brasil, ele precisa urgentemente olhar para o alto, começando por cada um de nós. Precisamos de discernimento espiritual, precisamos cultivar uma vida de intimidade com o nosso Deus. Precisamos agir como homens e mulheres espirituais. A nossa terra está doente, a nossa terra está devastada. Todos se esqueceram de Deus. Todos se corromperam diante de Deus. Até o culto foi pervertido pela maioria do que hoje se diz cristão. Começam a querer abarganhar com Deus. Começam a querer usar coisas para se aproximar de Deus ou para receber favores e bênçãos de Deus. O Brasil, começando por nós, ele precisa olhar para cima, com compromisso, com contrição, em busca de uma doce comunhão com Jesus. Por isso, hoje, queridos, Deus, ele nos convoca a refletir e a reagir. Como você, no seu coração, tem se compromissado? No que você tem se engajado? Há contrição no seu coração? Ou talvez por tudo que já tem acontecido, que você tem visto, o teu coração já está cauterizado. Como vai a sua comunhão com Jesus? Você tem olhado para o alto? Hoje ainda, o Senhor está te convidando para que você volte para Ele, para que você olhe para cima, para que você busque a face do Senhor, quebrantado, contrito, humilhado. E Deus, com certeza, Ele não vai te rejeitar. Vamos continuar clamando e orando pelo nosso povo. Que Deus sare a nossa terra. Que Deus mude o coração das nossas autoridades. Que o Senhor produza um grande avivamento através da minha vida e da sua vida. Que o Senhor tenha liberdade de nos usar para fazermos a diferença que tanto Ele espera no nosso contexto social dos dias de hoje. Que Deus possa nos fortalecer, nos animar, nos encorajar e que a nossa vida de comunhão cada vez mais seja fortalecida na presença de Deus. Que Deus abençoe e aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém.